Você joga a bola e faz gol e cala a boca de quem te critica como eu, porque não é possível. Um meia como você não dá um chute no gol, porra. Realmente o Neymar não é mais o mesmo jogador. Não desvalorizamos nenhum adversário. Esto não é um mata-mata, é um mata e nada mais. O futebol hoje ele é assim, você tem que mostrar dentro de campo. O Brasil começa com o Japão. É mais difícil. Seleção do mundo que o Brasil jamais ganhou. Porque o jogador que vai jogar sabe. E presta atenção no que o Galvão falou. Agora tem um caminho ainda fraco. Olha o que o Neto acha do jogo de hoje, pelo amor de Deus. Japão, um time muito forte no meio campo. O técnico do Japão, ao vivo, vir e falar isso aqui. E ainda teve resposta do Marquinhos. Não desvalorizamos nenhum adversário. Vocês vão ver aí, olha a opinião do pilhado do Galvão e do Neto. Sobre essa situação aí do Kento Shogai, né? O atacante do Japão, que disse, mas qual o Neymar? O Neymar de antigamente, né? Realmente, muita gente diz, quem é ele? Ele realmente não é ninguém pro futebol mundial. Agora, daí é também criar polêmica. O cara não falou nada demais. Ele não mentiu em momento nenhum. Realmente o Neymar não é mais o mesmo jogador. Tudo tem que fazer. Não. Mas ele falou isso, ele falou aquilo. O cara não falou nada demais. Perguntaram pra ele sobre o Neymar ser carrasco do Japão. Ele disse, mas não o Neymar de agora. O Neymar de antigamente. Agora a nossa equipe tá melhor preparada. Teve nada demais no comentário do cara, não achei maldoso. O cara só respondeu uma pergunta. Realmente, ele não é ninguém pro futebol mundial? Não. Mas não achei deboche com o Neymar, não. Ele só tá passando confiança pra seleção dele. O nego valoriza muito também. Precisa jogar bola. Seu Paquetá, ou você joga a bola e faz gol e cala a boca de quem te critica como eu, porque não é possível. Um meia como você não dá um chute no gol, porra. Os meus patos aqui davam lá e todo mundo esperando o jogo, hein? Tá todo mundo esperando o jogo segunda-feira. Tá todo mundo apreensivo lá. Os bichos tá tudo apreensivo. O Japão, um time muito forte no meio campo. Um time que vai buscar na qualidade técnica do meio campo. É um time que tem, como o Souza disse nos donos da bola, só tem 3 jogadores que jogam no Japão. Os outros 23 todos jogam fora. E jogando fora, meu irmão, tem que ficar esperto. O Brasil é favorito? É favorito. O Brasil tem condições de vencer o Japão, mas muito. Só que tem uma coisa, precisa jogar bola. Seu Paquetá, ou você joga a bola e faz gol e cala a boca de quem te critica como eu, porque não é possível. Um meia como você não dá um chute no gol, porra. Os meus patos aqui dá. Esses patos meu, porque o outro também não dava na seleção. Então, vamos de Brasil, e para ir para as oitavas de final. É isso que tem que fazer. Aí Brasil. Fazendo a comparação de caminhos do Brasil e da Argentina, que podem se enfrentar na semifinal, seria um espetáculo, é o que eu espero que aconteça. A Argentina tem um futebol brilhante e tem Messi no auge da forma, mesmo apesar da idade, está já com 39 anos. Mas a Argentina pegou adversários muito fracos. O grupo inicial pegou adversários muito fracos. E agora tem um caminho ainda fraco, porque joga com Cabo Verde. Todo mundo está torcendo para Cabo Verde, vozinha no gol, mas teoricamente é um jogo fácil. Depois na sequência, Egito ou Austrália. Também meio que moleza para a Argentina, mas aí pode pegar a Colômbia, e a Colômbia nas quartas de final, a Colômbia está fazendo uma grande Copa do Mundo. O lado do Brasil, o Brasil começa com o Japão. É mais difícil do que Cabo Verde. Depois, na sequência, Costa do Marfim ou Noruega. Eu acredito que passe a Noruega. Tem uma coisa aqui que ninguém falou que eu vou falar agora. A Noruega é a única seleção do mundo que o Brasil jamais ganhou, jogando algumas partidas. Foram 4 jogos com 2 derrotas e 2 empates. Então está na hora de pegar a Noruega e passar. Aí deve vir Inglaterra, ou pode vir Inglaterra nas quartas de final, antes que ele chegue na semifinal. Mas quer saber de uma coisa? Eu venho falando há 1 ano que o meu sonho é que essa Copa do Mundo tivesse a fase de semifinal para a final mais espetacular de todas as Copas. De um lado, Brasil e Argentina, os 2 melhores times da América do Sul. Do outro lado, Espanha e França, os 2 melhores times da Europa. E aí, quem puder mais, chora menos, vai para a final e tenta o título. E que venha o Hexa. E a nossa seleção, a gente está aqui quase 1 mês aqui nessa Copa do Mundo, não desvalorizamos nenhum adversário, não desvalorizamos tudo aquilo que pode nos tirar do chão, o nosso pé do chão.
Na última Copa do Mundo a gente foi desclassificado para uma seleção da Croácia, talvez que muitos falavam que a gente era uma seleção muito melhor que eles. Então, no último Mundial de Clubes, o meu time PSG perdeu para o Botafogo, que muitos falavam que o PSG estava muito acima do Botafogo. Então, o futebol hoje ele é assim, você tem que mostrar dentro de campo. A gente vai seguir trabalhando, a gente vai seguir fazendo a nossa melhor coisa que a gente pode fazer, que é fazer um grande jogo. E mostrar em ações, mostrar com o nosso desempenho que a gente é o melhor time e que a gente quer passar a próxima fase. Agora presta atenção nessas declarações aqui. Como é que o senhor ia dormir sem saber se ia jogar ou não? Bem, eu a dormir. Você pensa que o jogador não dorme bem? Habitualmente, o que passa? Que o jogador que vai jogar sabe. É o jogador que não vai jogar que não sabe. Mas o jogador que vai jogar sabe que vai jogar. É um colóquio individual. Mas o jogador dorme bem, né? Dorme muito bem. Melhor que um treinador. Não sei, isto não é um mata-mata, é um mata e nada mais. Não há a volta. Aqui não há a volta. O Brasil tem a sorte que tem jogadores muito expertos neste aspecto. Temos, a nível de experiência, esta equipe é muito, muito forte e sabe perfeitamente os jogadores como preparar esse jogo. E neste aspecto eu estou muito confiante. Brasil の選手、チームは前回の親善試合の負けたこと、全ての選手がいるわけではないと思いますが、チームとしての悔しさというものは残っていると思いますので、明日非常にブラジル代表がモチベーション高く今度は我々に勝つということで、戦いが厳しくなるかなと思っています。ただ、これまでは勝率 0% だったところが勝率我々にも勝つチャンスがあるということが分かったのが前回の。E aí, nação, ó, vocês perceberam aí, né? Vai ser um jogo difícil. O time do Japão toca muito bem a bola. É uma equipe muito arrumada. Só que a seleção brasileira vem crescendo muito ao longo da competição. A gente pegar aquele jogo do Panamá, amistoso do primeiro tempo, que foi a equipe titular, comparar com o jogo de hoje, a evolução é enorme. Lógico, o Japão, eu acho que vai ser o segundo adversário mais difícil que o Brasil enfrentou nesse período de Copa. O primeiro foi Marrocos. Acho que Marrocos tem uma seleção mais ajeitada, mais arrumada e mais competitiva que a equipe japonesa, o que não significa muita coisa, porque a gente já viu que nessa Copa do Mundo o parâmetro está muito equilibrado. Então a gente vai ter um jogo muito importante. Eu acredito na vitória do Brasil. Acho que o Brasil tem tudo para vencer, claro. Se não jogar de uma maneira organizada, se não jogar da mesma maneira que jogou contra a Haiti, contra a Escócia, o Brasil vai ter dificuldades. Mas já aparece o Ancelotti com um tempo de treinamento ajeitando essa equipe. E também adaptado aos jogadores que tem. Isso é muito importante. Nos times que o Ancelotti treinou, isso ia acontecer lá no segundo, terceiro mês. Agora não, né? Ele ficou um ano na seleção brasileira, mas pouquíssimos treinamentos, com poucas datas FIFA, eliminatórias também, se eu não me engano, acho que ele jogou apenas 3 ou 4 jogos no máximo de eliminatória. Então assim, é um trabalho de um ano, mas é um trabalho incompleto. Agora, com tempo para treinar todos os dias, conhecendo o jogador, conhecendo o esquema tático que a seleção pode e deve dar muito mais resultado dentro de campo, pro Ancelotti ficou mais fácil. Então, eu espero a seleção brasileira muito competitiva. E você, que acha? O Brasil ganha hoje ou não? Vocês estão meio com o pé atrás? Quero saber, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, faz o seguinte, inscreva-se no nosso canal. Bora deixar bastante like no vídeo. Valeu, até a próxima.